Bem-vindos, bom feriado a todos e cá estamos eu e a Lília para mais um direto da nossa Up Now. Bom dia, Lília, ou boa tarde, Bom conforme. dia, boa tarde. Para quem já almoçou, é boa tarde. Para quem não almoçou, ainda é bom dia. Bem-vindos a todos. Obrigada, Francisca, pelo convite. Vai ser fantástica esta nossa live, porque vamos falar aqui sobre, não é? Sobre algo muito importante que não se fala noutra coisa agora, que até o nosso país esteve aqui em greve e vai ser muito bom, Francisca. É verdade, vamos falar sobre o pacote laboral. Eu, da minha parte, vou falar sobre aquilo que não vem no pacote laboral, que pronto, para não entrar na corrente do mainstream. E a Lília vai falar sobre a parte do pacote laboral em relação às famílias. Da minha parte, aquilo que eu vou hoje trazer para o nosso público é o alerta daquilo que não vem no pacote laboral e que preocupa bastante as empresas. Por isso é que muitas pessoas, muitos comentadores, muitos analistas dizem que este pacote não aquece nem arrefece para aquilo que aí está e que aquilo que aí vem. As grandes questões do futuro, o futuro que já é hoje, não é? Quais são os empregos que vão desaparecer com a automação? Que novas competências são necessárias para a formação destes novos trabalhadores ou os reskillings daqueles que estão no ativo? Como requalificar milhares e milhares de trabalhadoras industriais? E eu trago a parte industrial porque é o maior tecido económico aqui da nossa região. Como é que nós atraímos os talentos para as grandes regiões fora dos grandes centros, que é o nosso caso? Como é que garantimos os rendimentos estáveis nas carreiras menos previsíveis? Porque a maior parte das carreiras que aí vêm, e que algumas já estão, têm tudo menos de previsibilidade. E, portanto, são estes pontos básicos que eu trago aqui hoje. Lília, queres nos dar aqui o teu enfoque daquilo que tu trazes? O meu enfoque tem a ver realmente com a família, a importância de, lá está, o profissional, entrou agora aqui, não sei se é uma abelha asiática, mas é mesmo muito grande. A abelha significa trabalho, portanto, olha, estás aí bem acompanhada. Estamos bem acompanhados. E então a importância de as empresas realmente ter um cuidado com os recursos humanos. Porquê? Porque uma empresa sem recursos humanos não consegue realmente produzir, nem há lucro. E se esse recurso humano está na empresa e não está satisfeito, ou porque está a trabalhar horas a mais e não é valorizado e não está a ter praticamente tempo para a família, nem para ele próprio, como é que ele vai realmente no outro dia motivado para o trabalho? Qual é a produtividade que ele vai dar naquele dia? Então, é muito importante aqui as empresas tomarem consciência, o cuidado com o recurso humano, para que ele possa ter realmente tempo para a família, que é muito importante, porque se esse recurso humano estiver bem com a sua família, tiver tempo para educar os seus filhos, para estar com a sua esposa e vice-versa, para o seu tempo, não é? Que ele precisa, então ele vai bem disposto para o trabalho. Se ele tiver tempo para também se alimentar bem, ter a sua atividade física para libertar o stress, então ele já vai para o trabalho com muito mais foco, atenção, concentração. E eu posso dar o meu caso, e depois a Francisca vai dar o dela. O que é que aconteceu por causa de nós não estarmos a ter uma vida com equilíbrio? Nos focarmos muito no trabalho e pouco na família e pouco na nossa saúde. Isso prejudicou e muito. No meu caso, há 16 anos, eu estava à frente da empresa, mas também estava a estudar à noite. Estava ali no termo da minha licenciatura. E eu costumo dizer que eu fui a minha primeira cliente, porque o meu corpo começou a ter sintomas. Eu passei, um dia estava a tomar banho e eu senti um caroço no peito, ou seja, houve um aumento muito grande de cortisol, entre outras substâncias químicas que levaram o meu corpo a reagir e o meu corpo deu sinal. Se naquela altura eu não tivesse posto em prática o que eu aprendi,
aquele conhecimento que aprendi na faculdade, a gestão dos pensamentos, a gestão das emoções, o começar a ter uma vida mais equilibrada, ter mais tempo para mim, para a atividade física, para a família e depois também em equilíbrio e trabalhar, como eu faço hoje. Então, isso fez toda a diferença, porque se eu não tivesse parado naquele momento e criado uma rotina diferente, eu não estaria hoje a falar convosco. E tudo por causa da falta de equilíbrio, de estar muito focada, trabalho, estudo e isso prejudicou muito a minha vida. Mas consegui abrir os olhos, mudei a rotina e foi quando eu criei a minha primeira palestra, como prevenir doenças e tratá-las numa fase inicial. Porque se eu venci, você que me está a ouvir, pode estar a passar por essa situação, você também pode vencer. Mas você que é empresário, você que é um trabalhador até liberal, dedique um tempo para si, para a família, porque depois vai ter disposição e muito mais para o seu trabalho. Concordas, Francisca? Completamente. E eu revejo-me naquilo que tu dizes, num período em que eu tive as empresas, não é? Eu sempre fui muito workaholic, não é? Até começar a trabalhar com ainda pior do que eu. O meu sócio na altura ainda era pior do que eu. O foco era mesmo empresa, trabalho, trabalho, trabalho. Nós vivíamos juntos na altura, né? Tínhamos os miúdos e aquilo que eu comecei a notar é que apesar de eu ser assim, eu conseguia ter aqueles momentos para a família, para nós, ou pelo menos tentava ter esses momentos para nós. E foi muito difícil porque o foco, não é, era completamente diferente. Apesar de ele, por exemplo, só pensava no trabalho, não é? Apesar de ter uma estrutura familiar, se calhar por ter esse apoio da estrutura familiar é que ele se dedicou ainda mais ao trabalho, né? E nós temos empresas e temos muitas pessoas a trabalhar connosco, acaba por ser uma pressão muito grande. Mas depois onde eu comecei a notar as grandes diferenças era a tal relação entre ele e os nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores também se entregavam à empresa, toda a gente adorava trabalhar na empresa connosco, só que chegou um ponto em que eu comecei a notar que os nossos próprios colaboradores estavam a ter dificuldades ou desafios com a família, exatamente por causa das cargas horárias que nós tínhamos, e a nossa empresa ia muita vez para o estrangeiro, e eles estavam imenso tempo às vezes no estrangeiro, e depois começou a haver estas discussões entre mim e ele. Porquê? Porque quando eles, por exemplo, vinham do estrangeiro, né, ou quando estavam fora, mesmo que fosse aqui no país, estivessem fora uma semana, eu dava sempre mais um dia ou dois de folga para eles poderem estar com a família. E isso começou a criar atritos, porque para ele as pessoas só se podiam focar na empresa. E eu chegava-lhe a dizer, não, mas as pessoas não são a empresa, as pessoas têm a família deles, eles são teus funcionários e têm que ter tempo para a família. Apesar de ser a nossa empresa, as nossas empresas eram uma família, mas começou a haver muito isto, e notava-se muito ao fim de semana, ao sábado, ele também ia trabalhar ao sábado, trabalhávamos ao sábado, quando estávamos cá, mas ele quase que exigia que eles fossem trabalhar ao sábado, e estamos a falar de colaboradores que sempre que eu precisava não havia horários, não é? Quando era preciso, agora quando não é preciso, quando nós podemos dilatar no tempo, porquê este forçar? E aqui os atritos começaram a ser muito grandes. Depois começaram a haver mais problemas no meio disto tudo, só que nós termos isto na empresa e termos isto em casa, depois isto acabou por me dar o meu burnout. Pronto, 2018 caí, foi um péssimo burnout que eu tive, já tinha tido 10 anos antes, mas não com a gravidade que foi este. Portanto, que tive que sair e saí completamente. Tive 7 meses de cama a tentar recuperar. Eu nem sequer conseguia falar, não articulava uma palavra, eu esquecia-me das coisas, esquecia-me de onde estava. Portanto, sim, foi muito, muito mal. E foi preciso passar por isto, mexeu muito. E muitas vezes eu lembrava-me houve uma viagem, no meu tempo ainda de comercial, o meu trabalho era basicamente no estrangeiro. Eu lembro-me
já não lembro se foi na Suécia, se era na Finlândia, mas eles ambos são mais ou menos parecidos. Em que, por exemplo, era normal, às vezes, agendarmos uma reunião, tipo, pronto, 3 da tarde, reunião. E a pessoa do lado de lá dizia, não, às 3 horas não, porque eu tenho uma atividade qualquer do meu filho, portanto eu vou-me ausentar da empresa para ir à atividade. E eu lembro-me na altura ficar um bocado perplexa, porque eu pensava, olha, em Portugal a gente dizer, olha, não, às 3 da tarde não, porque tem que ir E estamos a falar de um colaborador da empresa, não estamos a falar do empresário. Eu assim, bem, esta mentalidade realmente está a anos-luz. Eles privilegiam muito a família. Aliás, enquanto cá em Portugal aquilo que eu noto é o prestígio da empresa e ser empreendedor e tudo da empresa, e quanto mais tempo eu passo na empresa e mais trabalho, dá a sensação que dá um maior prestígio à pessoa. Nos países nórdicos é exatamente o contrário, aquilo que se privilegia é exatamente a família. Se calhar por isso é que eles têm níveis de produtividade maiores que as nossas, portanto, se calhar acho que temos que começar aqui a refletir um bocadinho sobre isto. E, portanto, e se eu já há 15 anos ou 16 anos já notava esta grande diferença, não é? E enquanto que nós hoje ainda continuamos a perguntar o tempo da amamentação, quer dizer, mas ainda continuamos no século XX, já estamos no século XXI, não é? Estarmos aqui a discutir no pacote laboral o período de amamentação, quando nós já devíamos estar a olhar, se calhar, para estes países que têm níveis de produtividade muito mais altos que os nossos. Como é que eles fazem? Portanto, isto é tudo uma questão de mentalidade. Felizmente, as novas gerações, estes tais que vão ter, os tais, como é que eu dizia, os empregos que vão desaparecer, estes novos que vão agora surgir, e esta nova geração também já olha para os seus tempos livres, para a sua família, apesar de eles não terem as dificuldades que têm em criar família e constituir família, mas já começam a olhar para eles, para o tempo de lazer deles, para a parte mental deles, não é? Apesar de nós falarmos para a sanidade mental. A sanidade mental. O que eu me apercebo, e ainda bem, é que esta nova geração de pais, o pai está muito presente na partilha das tarefas e na ajuda com a mãe, com o bebê. Isso é muito bom. Cada vez eles estão mais presentes. E se realmente o empresário tomar consciência o quanto é necessário esse tempo do pai e da mãe estar com o seu filho, que ele depois vai para o trabalho muito mais feliz, vai aumentar a produtividade. E olhando para esse exemplo que estavas a falar, se nós olharmos para os países a maior desenvolvimento, eles dedicam muito tempo à família. Para eles, a família, o lazer, o contato com a natureza é importante. Muito importante mesmo. E eu recordo-me de atender, bem-me agora à memória, uma cliente que eu atendi, que está em Angola, e ela dizia, eu estou estressada, estou ansiosa, eu não tenho energia nem para cuidar do meu filho. Então nós começámos ali, pronto, a atividade dela é juíza, trabalhar ali com uma responsabilidade grande, e então nós começámos pelo cuidado com a gerência dos pensamentos, das emoções, começar na rotina, fazer pequenas ações para libertar aquele cortisol, para levar o seu corpo a ter mais energia, e foi fantástico que em pouco tempo, não chegou uma semana, ela dizia, eu já consigo dormir melhor, eu já tenho mais energia, agora eu acordo com disposição para poder fazer os trabalhos de casa com o meu filho. E passou a ter mais qualidade de vida. Pequenas ações que ela passou a mudar no seu dia-a-dia levou a melhorar a relação e a interação com o filho. Isso é fantástico. São pequenas mudanças. E quando realmente o empresário que está a ouvir, o profissional liberal, tome essa consciência do cuidado para com ele, se ele estiver bem, se ele, é o que eu costumo chamar de amor incondicional. Se a pessoa tem esse amor incondicional dentro dela, ela faz o melhor por ela, mas ela também vai fazer o melhor pelo outro. Seja um familiar, seja um colega de trabalho, seja um funcionário, porque é fundamental, nós temos essa empatia que nos leva a ter qualidade de vida e equilíbrio. E isso já vai aumentar a produtividade, lucro, tudo isso. Sem dúvida. E estava a ouvir e estava a pensar, nós temos
é tudo pequenas empresas, a maioria, não é? Pequenas e médias empresas, em que a ligação entre os colaboradores e a parte empresarial é muito grande, portanto, eles conhecem, sabem, e, portanto, haver esta abertura nas pequenas e médias empresas, exatamente dar esta facilidade para determinados assuntos, ou para determinadas atitudes mesmo, não é? Quando nós temos os filhos mais pequenos, né, até eles chegarem à idade adulta, há sempre uma doença, há sempre um problema qualquer. Muitas vezes é a mãe que tem que ir, tem que... A tal história da carreira da mulher, muitas vezes não se coaduna com a vida familiar da mulher, ou tem um grande apoio, ou então não consegue fazer isso. E acho que também nos leva aqui à parte do problema da mulher em si, não é? Eu acho que o Dia da Mulher não havia de ser só no dia 8 de março, havia de ser todos os dias, e todos os dias havia de se fazer alguma coisa em relação a isso. E tem sido uma luta, estamos a falar dos últimos praticamente 200 anos, 150 anos, a luta das mulheres para poderem ter a mesma coisa. Quando é que nós deixamos de ter aqui as sociedades patriarcas, não é? Que é muito complicado, vamos sempre continuar, a mulher é que é sempre a responsável. Nós pensamos de forma diferente do homem, com toda a certeza. Nós temos sempre, eu ouvia uma senhora, não me lembro o nome dela, mas ela está ligada também está ligada à parte da psicologia também das empresas, sobretudo a nível das empresas, em que ela diz que muitas vezes a mulher, quando, por exemplo, sai de um relacionamento e que vive para ela, toda a energia vai ser colocada nela, portanto, e quando ela entra nessa fase, ela sai sempre mais bonita, mais bem arranjada, mais bem tratada e normalmente mais rica. Porquê? Porque o foco dela está nela. Nos relacionamentos nós temos sempre o foco para a família, para cuidar. Nós somos as cuidadoras por natureza, faz parte dos nossos instintos e melhor do que eu, a Lília pode explicar isso. O homem é mais focado para a parte racional, do providenciar para a família. Mas sabes porquê, Francisca? Porque o cérebro do homem é diferente da mulher. Exatamente. E quando a nossa cabecinha já é diferente e a forma como tu há de ver agora já está um bocadinho diferente, mas eu dei o desenvolvimento e a formação do bebê desde o ventre da mãe até criança, não é? E então, se nós formos para ali 30, 40, 50 anos atrás, o bebê, a mãe dava-lhe o peito e aconchegava mais a menina do que aconchegava o rapaz, né? Punham ali e eles ali ficavam a dormir. Hoje não, hoje, depois de se dar o peito, há interação um com o outro. Mas há uns anos atrás era diferente. Porque é que a mulher é diferente do cérebro? Já a constituição é diferente, leva mais para o emocional. O homem é mais racional. Então, quando a mulher entende isso, que o homem é mais racional, não é tanto afetivo, não é tanto de emoções, quando ela entende isso, ela vai entender também um pouco mais o homem. Porque nós sabemos que há mulheres que às vezes querem uma certa atenção, carinho, que é normal ter, não é? Mas há homens que não puxam muito para isso. Não puxam muito para isso. Às vezes tem que ser a mulher. Puxar. Aí tem com ele. Porque o cérebro é diferente, eles são muito... Pensar, como tu falaste há pouco, pensam muito no trabalho e às vezes acabam tão focados no trabalho que esquecem da família. Não é? E nós, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisinha que aconteça, nós já estamos ali, como somos mais emocionais, levamos mais tempo a gerir. Eles não. Aconteceu e vamos resolver esta questão aqui e está feito. Quando nós entendemos essa diferença no cérebro e também um pouco a forma como foram educados, agora esta geração já não, eu vejo, não é? Eu vejo que já é um pouco diferente. Infelizmente a nossa própria educação também já muda, né? Já tentamos... Mudou. Tentamos igualar a nível da educação, as meninas são tratadas da mesma forma que os rapazes e os rapazes da mesma forma que as meninas. Mas há 40, 50, 60 anos não era assim.
não era assim, por isso há mulheres que às vezes se queixam, o homem não é meigo, então será que ele teve uma referência, será que ele teve um pai que também que dava esse exemplo? Porque há uma repetição de padrão, ele não foi aconchegado, não aprendeu. Não aprendeu, nem sequer tem a noção disso, não é? Dificilmente ele vai conseguir também transmitir e dar esse amor, esse carinho. É difícil, porque teve a ver com o passado e depois é a repetição dos padrões. Hoje não, hoje as pessoas estão mais abertas ao abraço, ao beijo, mas ainda há pessoas, quando a gente se aproxima para dar um abraço, elas ficam assim, porque tem a ver muito com a educação e com aquilo que se vivenciou na sua infância. E nós temos que olhar para tudo isso. Nós somos seres humanos diferentes e a mulher é um ser especial. E perguntam vocês como é que a gente veio parar aqui quando estamos a falar do pacote laboral. É a importância que tem que dar às mulheres. Exatamente, é o empoderamento das mulheres aqui, que muitas vezes é descurado, mas também, sobretudo, este tal relacionamento entre os empresários e os seus colaboradores, entre os próprios colaboradores, e, portanto, acho que se nós todos tivermos um entendimento diferente sobre a nossa forma a dicotomia entre homem e mulher, acho que beneficia muito todos estes tipos de relacionamentos e acho que conseguimos estar mais abertos, mais sensíveis, não é? Quantas vezes a gente ouve o patronato dizer, havia uma coisa e ainda hoje acontece, quando uma mulher é contratada, a primeira coisa que lhe pergunta é se ela está a pensar ter filhos entretanto, ou se está para casar, ou pronto, seja, porque logo isso condiciona, isso é muito mau, porque tudo isso vai depois condicionar também as nossas formas de trabalhar, as nossas empresas, e uma das coisas que nós temos que realmente, a nossa região depende muito das exportações. Se houve uma coisa que eu aprendi quando estive nessa parte comercial internacional, esta diferença entre a sensibilidade das mulheres trabalharem nestas áreas é uma grande ajuda para os próprios empresários, que maioritariamente são homens, não é? E aqui, exatamente neste contraste, e eu lembro-me perfeitamente quando eu trabalhava nessa área, a sensibilidade era diferente, a forma de abordagem é diferente, até as próprias conversas às vezes fluíam melhor, exatamente porque nós temos este entendimento e nós temos as mulheres neste sentido têm uma propensão maior a entender melhor as outras culturas. Perdoem-me os homens que agora me vão dizer que não, mas é verdade, mas é exatamente por esta nossa sensibilidade, por sermos as cuidadoras, nós, e também um traço típico português, porque nós gostamos de receber bem, mas também gostamos de acolher bem quando nós estamos lá fora, portanto receber bem as pessoas na própria empresa da pessoa, saber um bocadinho mais, saber o que é que eles, por exemplo, neste caso que eu dei da Suécia ou da Finlândia, eu já tinha um bocadinho a noção que havia este fator familiar muito maior do que nós cá. Nunca tinha presenciado ao vivo, pronto, aconteceu nessa situação, portanto tivemos que agendar a reunião para mais tarde, mas é exatamente, e a pessoa vem bem disposta e depois vem a falar do filho e daquilo que tinha acontecido, e se tinham ganho, se não tinham ganho, pronto, aquelas coisas todas, aqueles 5 minutos de quebra-gelo. E isto é excelente, e acho que todos nós juntos é que podemos realmente fazer esta diferença. E aqui na nossa região, há muito, cada vez mais temos pessoas de ambos os sexos, tanto em engenharias como na parte das humanidades, das línguas, gestão, essa parte toda. E acho que isso é uma grande mais-valia. E aqui chamar a atenção realmente para, não se preocupem se elas estão para ter filhos, porque os homens também têm filhos e hoje os homens também ficam em casa, não é? Com os filhos, têm direito a essa paternidade. E eu nunca vejo o patronato a perguntar aos homens, está a pensar ter filhos entretanto, porque assume logo que, pronto, ele não vai ter que sair do emprego porque a criança está com um problema qualquer na escola, não vai ter que faltar porque está com febre ou aconteceu alguma coisa.
E esta mentalidade tem que começar a mudar. Isto também para nós começarmos a mudar as nossas empresas, a dar o salto, não é? Nós precisamos dar o salto, não é só o salto tecnológico, e hoje em dia as mulheres têm esse grau facilitado, têm estas ferramentas todas para poder trabalhar, a não ser, pronto, em chão de fábrica, porque não pode levar a máquina para casa, não é? Mas tantas outras coisas que ela pode, que se pode fazer, e a capacidade que a mulher também tem do raciocínio, não é? Pararem de pensar que a mulher não sabe pensar, não é? Que só pensa nos filhos e no marido e na parte social. Não, temos grandes mulheres e acho que temos grandes exemplos. Atualmente já temos muitas mulheres à frente de grandes empresas e com sucesso, por isso sim. A mulher já provou que pode e tem capacidade para gerir uma empresa, para estar à frente de uma empresa e para estar num alto cargo. Por isso, é só usarmos o nosso cérebro. É verdade. E temos essas oportunidades, não é? E a mentalidade, pelo menos, mudar nessa mentalidade de uma mulher que faz uma empresa, tem toda a capacidade que um homem tem. E acho que é extremamente enriquecedor quando tu tens os dois lados. Pronto, quando tu tens as duas pessoas, não é? A parte masculina e a parte feminina. Pronto, há mais equilíbrio, há mais equilíbrio, há mais capacidade crítica de analisarmos as coisas. A parte mais sensível, a parte mais racional. E, portanto, sim, o pacote laboral vem-nos trazer isto. Olha, isto não estava programado, pronto, foi. Eu estava para falar sobre a dificuldade também a reter aqui os jovens e as necessidades crescentes desta qualificação técnica e que acho que nos remete perfeitamente aqui para as nossas formações que vão começar em setembro no UpNow. Exatamente, são estas requalificações todas que nós estamos a tentar dar colaboradores, empresários. Como veem, nós temos muito esta componente também sensível e familiar e acho que são tão ricas as nossas formações. Eu não sei como é que as pessoas não vêm todas para a nossa formação, Lília. Sinceramente, eu não consigo entender. Porque elas ainda não... Nós entregamos tanto. Ainda não mudaram a mentalidade. O shift. Ainda não houve a mudança, porque quando a pessoa participa, e nós tivemos, como tu viste, várias pessoas a participar ali, a mudança que houve naqueles empresários, naqueles profissionais, quando fizemos a formação em janeiro, e a mudança que está a ver, porque, assim, há pessoas que não se inscrevem, mas elas ouvem aqui a nossa live, ouvem os nossos vídeos, e há pessoas, naquela feira que nós tivemos ali da apresentação das atividades, no estádio, não é? Em Leiria, encontrei lá uma profissional. Há pessoas que ouvem sempre, há sempre alguma coisa que fica. Então, eu encontrei lá uma profissional com 50 e tal anos, que é a minha cliente, e que uma das coisas que ela me dizia é um vídeo que ela ouviu sobre a área de conforto. E ela estava parada, já ali, quase, não vou fazer nada, já estou com 50, e hoje ela está a tirar uma formação como auxiliar, e ainda esta semana esteve aqui, e disse-me, estou a gostar muito desta formação. Está a amar a formação, o conteúdo. E porquê? Porque houve uma mudança de mentalidade. Ela já teve essa mudança com um vídeo. Agora imagina se a pessoa vai participar numa formação. As mudanças que há de mentalidade, a preparação do mindset, a preparação que é necessária para que ela tenha sucesso na sua carreira profissional, no seu negócio, o quanto é que ela vai evoluir. E você que me está a ouvir e que tem o conhecimento aí dentro de si, está já numa atividade, está com a sua empresa aberta, mas não está a ter resultados que gostaria realmente de ter liberdade financeira, geográfica e de tempo, de descobrir o potencial que está dentro de si, mas que ainda não está a usar, faça a inscrição na nossa formação, porque a mudança acontece rápido. Nós temos casos de em menos de 3, 4 meses a pessoa já mudou. A pessoa já começou realmente ali a aumentar o lucro da sua empresa, já começou a estar mais realizado profissionalmente. E depois nós passamos, e muito na nossa formação, Francisca,
o tal equilíbrio que tem que haver entre a vida a vida pessoal e a carreira profissional, aquelas 11 áreas que nós temos que cuidar, porque não adianta o profissional querer chegar lá acima, o Everest, e deixar a família para trás, ou a sua saúde. Nós não passamos só teoria, passamos muita e muita prática daquilo que também já vivenciamos, porque já passámos pelo processo e já sabemos como sair daquela situação e realmente passar a ter uma vida que nós merecemos, Francisca. Sim, só vou aqui arrematar mesmo para finalizarmos. A tal precariedade que tanto se fala, não é? Com o pacote laboral, a falta de oportunidades. Eu acho que esta formação é exatamente uma oportunidade para vocês deixarem de ter essa precariedade, ou para aqueles que acham que vão ter. Nós fazemos os reskillings todos, upskillings, na parte da formação sobre as ferramentas digitais, que é o grande avanço, não é? Sobre os agentes e portanto, tudo o que se relaciona com a inteligência artificial, para nós podermos trabalhar, para nos ajudar a ter maior qualidade de vida também, não é? Porque conseguimos uma rapidez muito maior, e nós realmente não podemos perder a competitividade a médio e longo prazo. E isto vale para todos, pequenas e médias empresas, colaboradoras, outsourcing, todos aqueles que trabalham connosco, nós próprios e nós, sobretudo como empresários, temos uma responsabilidade maior, tanto sobre as nossas empresas como sobre os nossos colaboradores. E é esta deixa que eu deixo, passo a redundância, ou esta dica que eu deixo, exatamente para se inscreverem nas nossas formações, ou mesmo, pronto, hoje são as nossas lives, estamos cá todas as quintas-feiras. Não há mudanças, não é? Com as lives, com os vídeos, agora imagina com a formação. Eu vou ali na nossa formação trabalhar muito a identidade do profissional, a mentalidade, a crença de capacidade, que muitas vezes nós temos o talento e não estamos a usar, e a crença de merecimento. E falando na crença de merecimento, eu ontem atendi uma pessoa e pronto, lá no seu momento ela desabafou, chorou, e porquê? Porque ela reconheceu que não pode ser só trabalho, tem que haver um tempo em que a pessoa também tem que dar um miminho ela própria, um cuidado com ela própria, para poder ter qualidade de vida. E é isso que nós falamos ali, para que o profissional possa ter um cuidado com ele, saber quem ele é, qual é a capacidade dele, o que é que ele merece, porque nós merecemos. Não é só trabalho, também precisamos ter o tal equilíbrio, não é? Vida com abundância, mas naquelas 11 áreas, para que nós possamos ter a realização num todo. E fica desde já feito o convite para se inscrever para setembro, e vá ouvindo, vá vendo aqui o programa aqui da Francisca, Da Francisca não, é da Francisca e da Lília, o Up Now é das duas. O Up Now vá ouvindo, porque vai levar você também a ter mais qualidade de vida. Eu creio nisso. Obrigado por quem nos está a ouvir, obrigado por aqueles que vão ouvir esta live, e uma semana de sucesso. Tudo bom para vocês, é o que eu desejo. Francisca, muito obrigada também por me receberes, e vamos juntas levar pessoas a ter uma vida de qualidade, alcançar alta performance, liberdade de tempo, financeira e geográfica. Da minha parte, deixo-vos o convite não só para a inscrição, que vamos deixar aqui nos links, como para verem também este programa em direto. Agora começamos a ter isto em direto na nossa plataforma do Edro, portanto estamos a experimentar, hoje é o primeiro dia que estamos a experimentar, a fazer direto para os dois lados. E, portanto, a Lília já desejou boa semana, eu desejo um bom feriado e até quinta-feira que vem, Lília. Igualmente para todos, até quinta. Francisca, tudo bom para vocês. Bom feriado.